Olá, quarto ano, tudo bem aí? Nós, na última aula, analisamos a questão relativa à avaliação, né? Aquele momento processual dentro de um processo de execução em que o bem penhorado será a ele dado um certo valor, ou por conta de atividade do oficial de justiça, ou porque se aceita o valor indicado por qualquer uma das partes, ou porque o bem tem valor estimado em órgãos de pesquisa ou em cotação em bolsa. A verdade é que, definido esse valor, e não havendo mais nenhum empecilho para a continuidade da execução, e aqui eu abro um parênteses. A ideia do código de fazer com que o processo de execução siga um rito muito simples, repito sempre essa história para vocês, feito de inicial, citação, verificação de não pagamento, penhora, avaliação e expropriação, é óbvio que dentro desse rito imaginado pelo código há uma série de incidentes que podem acontecer. Por isso que quando eu digo que nessa hora em que nós chegamos ao momento da avaliação e portanto vamos partir para iniciar a nova fase, a fase final do processo executivo, que é a expropriação e o pagamento, eu digo para vocês que, em tese, após a avaliação, dar-se-á início a essa fase chamada de fase expropriatória ou de expropriação e pagamento. Isso porque é possível que haja ainda dentro desse processo de execução alguma discussão relativa à própria viabilidade da penhora sobre um determinado bem. Vamos lembrar uma coisinha. A ideia do código é que a avaliação se dê no mesmo instante da própria penhora, que se dá no mesmo instante ou pouco tempo depois da própria citação. Portanto, no mundo idealizado pelo código, faz-se a citação e volta-se 4 dias depois para verificar se houve ou não um pagamento. Não havendo pagamento por parte do executado, dá-se imediatamente a penhora e já no mesmo instante a avaliação, salvo raríssimas exceções em que é necessário nomear um perito. De qualquer forma, portanto, a avaliação em tese se daria logo no início do processo. Entretanto, nós vimos já nas últimas aulas que é possível que se estabeleça, a partir da penhora, uma série de discussões incidentais sobre a própria validade da penhora. Ou porque houve infração à ordem legal dos bens penhoráveis, ou porque se penhorou um bem penhorável, ou porque se penhorou mais do que seria necessário. E, portanto, há discussão sobre excesso, sobre penhora reduzida. Para que a gente ingresse agora nessa última fase do processo de execução, que é a fase de expropriação, eu tenho que imaginar que não há mais nenhum impedimento, não há nenhuma questão incidental, marginal, que esteja ainda objeto de alguma decisão com o efeito de suspender o curso da execução. Até mesmo os embargos do devedor, portanto promovidos pelo executado, conexo à execução, é possível que mesmo a interposição dos embargos não impeça que se haja esse rito de expropriação. Ao contrário, pode ser que esse ajuizamento dos embargos tenha produzido a suspensão da execução. O efeito suspensivo dos embargos é possível também. Então, para que a gente imagine o ingresso nessa fase de expropriação, eu tenho que imaginar que nós estamos diante de um processo de execução em que não há nenhum impedimento para a gente passar então para a fase de expropriação do bem penhorado e, portanto, a fase de pagamento ao próprio credor. O código, a partir do artigo 876, ele cita, basicamente, ele regulamenta as 3 hipóteses de expropriação previstas no Código de Processo Civil. A adjudicação, a primeira modalidade de expropriação, se dará pela adjudicação, que é o que nós vamos ver ainda hoje. A segunda modalidade, que é a alienação por iniciativa particular. E a terceira modalidade de expropriação, que é o leilão. Nós vamos, portanto, estudar esses 3 mecanismos de expropriação e vamos começar, então, pela adjudicação, que é, na verdade, o primeiro capítulo dessa seção que trata de expropriação. A primeira subseção, no artigo 876, é justamente essa modalidade chamada de adjudicação. Então vamos lá.